Hoje a gente começa de novo, falando para mais pessoas terem acesso a essa baita oportunidade que é conhecer esse mercado, né? Esse mercado financeiro que movimenta milhões e milhões todos os meses. Então, se você caiu aqui de paraquedas, nunca viu nenhum conteúdo nosso, seja muito bem-vindo, porque aqui você vai aprender a se tornar um correspondente bancário 10K. Em outras palavras, você vai aprender a ser um correspondente bancário vendendo vários serviços financeiros. O que é um serviço financeiro, Paulo? Então, nós vamos explicar para você quais tipos de serviços financeiros. Serviços, só um spoiler, tá? Empréstimo consignado, empréstimo no seu FGTS, pessoas que têm saldo no FGTS, você consegue fazer um empréstimo a juros baixos, consórcios, seguros em geral, contas digitais, mais uma infinidade de produtos. E o melhor de tudo, você pode fazer até dentro de casa. Você pode fazer até com nome sujo, até sem graduação nenhuma, ou até sem você saber vender. Tem pessoas que acham que por não saber vender, ou por nunca ter vendido nada, não é possível, né? E hoje a gente vai mostrar para você como que funciona a vida de um correspondente bancário, o que é de verdade, o que a gente faz para conseguir ser um Corban 10K, ou seja, faturar mais de 10 mil reais fazendo todos esses serviços, né, Vana? É isso aí. Mas acho que a pergunta inicial, Paulo, a pergunta que não quer calar é: mas que raios que eu vou querer ser correspondente bancário? Para que eu vou querer ser correspondente bancário? Né? E às vezes a pessoa tá numa profissão e aí ela tá descontente, por vários motivos, né? Ela tá descontente porque, primeiramente, ela não tá ganhando o que ela queria. Segundo, porque ela não tá mais feliz, porque ela tem às vezes um chefe que enche o saco dela, pedindo para cumprir horário, pedindo para ela, às vezes, fazer o que não tá dentro da alçada dela. E aí a pessoa fica de saco cheio daquilo e aí começa a desmotivar. Então, muitas pessoas falam que estão numa profissão, mas não gostam mais daquilo que fazem. Ou pior ainda, se formam naquela profissão, né, pagam a faculdade lá 5 anos, 4 anos, e depois não conseguem exercer. E aí, com toda essa crise que veio agora, ainda tem gente desempregada. Então, assim, tem muitos motivos para você se tornar um correspondente bancário, mas a gente vai alinhar eles um a um aqui, porque fica mais fácil esclarecer isso para vocês, porque muitas vezes as pessoas acham que ser correspondente bancário é uma coisa, assim, maluca, surreal, né? Na hora que fala bancário, a pessoa já liga documento, um negócio chato, burocrático, cheio de coisa que eu vou ter que aprender. E aí a pessoa fica assim, meu Deus, não dou conta, sabe? Então eu acho que é importante a gente desenhar por que raios você vai querer ser um correspondente bancário. Em primeiro lugar, a gente fala muito de transformação, né? E qual tipo de transformação? Porque às vezes as pessoas, que nem você falou, né? Ela é frustrada porque não consegue desempenhar a função, ainda mais com esse momento de pandemia e crise que a gente passa, que várias profissões dependem de fluxo de pessoas, né? Totalmente, eventos, não tem o que fazer ainda, né? Vai voltar aos poucos, com a galera já vacinada, só que é o último que vai voltar. Foi o primeiro a cair e vai ser o último a voltar. Pessoas que têm vários tipos de graduações, eu conversei já com advogados que, infelizmente para eles falando, né? Estudaram, fizeram mestrado, especialização e viraram Uber, né? Então, assim, é uma dor muito grande para essas pessoas que estudaram a beça e não conseguem atuar. Eu encontrei mestrado em caixa de supermercado. Porque a gente não gosta de conversar, né? A gente começa, quando a compra é muito grande, você vai lá e tal, conversa, e aí as pessoas começam a contar. Fala, ainda bem que já tá chegando o horário de ir embora, né? Ela falou, você não sabe de nada. Eu sou a última a sair daqui, tem que fechar o caixa, não posso quebrar o caixa. E aí foi para tudo isso aqui que eu estudei, onde eu tô. E ela começou, né? A despejar a coisa. E eu falei, cara, que pesado. Tá no caixa de supermercado. Então você vê que acontece mesmo. As pessoas estudam anos, investem não só grana, né? Porque põe aí, uma faculdade hoje, basicamente você vai pagar 500, 600 reais numa faculdade básica aí. E aí são 5, 4 anos que você passa da sua vida estudando. Logicamente, conhecimento nunca é demais. Mas e quando você não consegue aplicar no negócio que você faz? Tipo, o que caixa de supermercado tem a ver com você, com um mestrado em letras? Não tem nada a ver. Então, assim, é frustração total para as pessoas que não conseguem atuar na área, que conseguiu uma graduação, ou até um doutorado ou mestrado. E aqui, por que é uma oportunidade você conhecer esse mercado? Porque o nosso mercado não precisa de faculdade. O nosso mercado ele não é sazonal. Não é uma coisa que só vai funcionar, por exemplo, num comércio de varejo. A gente sabe que Black November, né? Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem algumas datas que se vende mais. No nosso mercado não tem isso. É constante. Ele segue uma linha ali bem tênue. E a gente consegue fazer vários faturamentos em cima
do que você consegue vender dentro do mês e até dentro de casa. Olha que louco isso. Então, você não tem teto de ganhos, não tem nada que te limite. É verdade. Eu acho, Paulo, que se você quer ser um correspondente bancário, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu quero mudar de profissão? Mas eu quero mudar de profissão porque eu estou descontente com o que eu ganho hoje? Essa profissão dá para eu ganhar mais? Ou então, eu tô ganhando o que eu gosto, só que eu não tenho qualidade de vida. Eu não consigo ficar perto dos meus filhos, eu não consigo ver meus filhos crescer, eu não consigo estar dentro de casa, saio cedo e volto, eles já estão tudo dormindo. E aí você começa a colocar isso tudo na balança. Então, a gente enxerga, né, esses dois mundos de pessoas que não estão tendo renda e estão procurando uma nova profissão, que sai de dentro de casa, como você disse. E também tem as pessoas que têm a renda, falam, não, beleza, tá bacana para mim, tô pagando as contas, tá tudo bem, só que eu não tenho qualidade de vida. Como, por exemplo, um médico, né? Como, por exemplo, advogado. E a gente sabe que tem muito correspondente bancário que tinham várias profissões aí que são renomadas e hoje são correspondentes bancários. Por quê? Por esses dois motivos que eu falei, gente. Para ganhar mais ou para poder ter uma qualidade de vida maior. Porque o nosso mercado, ele une os dois, né, Paulo? É possível você Sim. ter qualidade de vida, estar dentro da sua casa, conseguir fazer faturamento mesmo dentro da sua casa. E é muito louco pensar isso, porque a gente sempre ligou o trabalho de dentro de casa como renda extra, como dinheirinho que ajuda a pagar as continhas pequenas. E aí, quando você mostra a realidade para as pessoas de que correspondente bancário é possível faturar mais de 10 mil reais dentro da sua casa, estando perto dos filhos, almoçando dentro de casa, sem precisar pegar trânsito, a pessoa buga, né? Ela fala, pum, isso não existe. Não, isso não existe. Não, não é possível que isso exista. Por que eu não vi isso até agora? É, amigo, eu tenho para te dizer, você não viu até agora porque ninguém quis te mostrar. Mas isso existe há um bom tempo. Não há muito tempo, mas existe há um bom tempo. Posso dizer aí que a gente está chegando à beira dos 18, 20 anos de profissão. Então, isso vai perdurar por muito tempo, porque o correspondente bancário, ele está ali para substituir as agências bancárias que estão fechando. Mas a gente vai falar sobre isso mais um pouco para frente, né, Paulo? Perfeito. E a gente escuta muito, né? Não é só uma pessoa que está descontente aí no trabalho que ela está. E são vários segmentos, né? Tem segmentos até perto da gente aqui. Os próprios bancos, você acabou de citar aí, os próprios bancos, o que eles passam no dia a dia é meio surreal, se a gente colocar no papel, né? Pressão, cobrança insana. Tem pessoas que saem com depressão do banco, mesmo relativamente achando que ganham bem. E quando eu falo achando que ganham bem, porque quando você apresenta a remuneração de um correspondente bancário para quem é do banco, eu lembro, cara, que quando eu fui abrir uma conta no Santander, que eu precisava movimentar alguma coisa da empresa, era amigo meu. Ele falou, meu, como assim? Você ganha mais que o gerente da agência? Eu falei, como assim? Mas quanto que ganha o gerente da agência? Ele falou, não, 8, 9 mil com todos os bônus, todas as, né, quebrando aí todas as recordes de vendas e tal. Aí eu falei, sério que ele ganha isso? Eu disse, sério. Você entende a responsabilidade de um gerente de agência? O cara tem que cuidar de todos os funcionários da agência, de todos os produtos, ele tem que cuidar de demissão, de admissão, ele tem que reportar todos os números para todos os superiores de outras agências. Quer dizer, é muita coisa. Então, você não consegue ter qualidade de vida nenhuma, porque o povo acha que bancário entra cedo e sai cedo, mas é o contrário. Ele entra muito cedo e sai muito tarde. Então, até bancário, sim, a gente encontra descontente no trabalho. Pessoas desempregadas que acham que não vai dar certo mais em nada. Quantas pessoas que a gente não viu aí falando com a gente, que manda direct pra gente, cara, eu não dou certo com mais nada, já tô numa idade que eu não tenho mais o que fazer. E a gente escuta isso e fala, cara, eu te entendo, eu entendo a sua frustração, mas pensa comigo, uma coisa e um negócio que você pode aprender sem necessidade de faculdade e dentro da sua casa. Então você tira da sua mente esse negócio que você não dá mais certo no mercado de trabalho. Ou concorda mesmo. Meu, eu não dou mais certo como empresário, como funcionário. Agora eu vou dar certo como empreendedor. Porque você, como correspondente bancário, o negócio é seu. Você não precisa prestar conta para ninguém. Você não precisa ter pressão que um bancário tem. Você não precisa ser cobrado de uma meta. Quem vai cobrar essa meta é você. Porque é você que precisa encontrar aí qual é o seu faturamento que você precisa ter para mudar a sua qualidade de vida. Então, se você quer fazer isso e até dentro de casa, se for o caso, você precisa de uma coisa que é o que o nosso mercado mais pede, né, Van? É conhecimento. É o que você está fazendo aqui nesse exato momento. Você não precisa de investir horrores para entrar para o nosso mercado, de estudar anos e anos para depois começar a atuar. Você precisa aprender e colocar em prática. É isso aí. E aí, quem está escutando tudo isso fala assim: então, peraí. Vocês ensinam, então, as pessoas a se tornarem correspondente bancário para faturar 10 mil ou mais, mesmo que você não saiba nada do mercado, eu não sei nada. É isso que vocês fazem? É, exatamente isso.
Nós ensinamos pessoas comuns, assim como você, a se tornar um correspondente bancário, mesmo que você não saiba nada. E aí a pessoa sempre acha que ela sabe menos que os outros, né? Mas não sabe nada, nada mesmo? Nada, nada mesmo. Como o Paulo bem citou, tem pessoas aí que são de outros mercados e vieram para se tornar correspondentes bancários. Tem pessoas que a gente conhece, na verdade, são até alunos nossos, que eram Uber, pessoas que trabalhavam na área rural, pessoas que eram advogados, pessoas que eram engenheiros. Então, assim, tem tanta gente, tanto, o nicho é tão, abraça tanto, né? Tanto tipo de pessoa diferente, que eu acredito que realmente pareça surreal. E eu acho que é nossa obrigação explicar, né, Paulo? Nossa missão aqui é mostrar para as pessoas que é possível, sim, se tornar um correspondente bancário, mesmo que não saiba nada sobre o assunto, desde que você queira aprender, né? Que você acabou de dizer. Tem que ter conhecimento. Como que você vai começar um negócio sem saber nada? Mas calma, a gente está aqui para te ensinar isso. A gente está aqui toda terça, quarta e quinta, a partir de agora, para te mostrar o caminho para você se tornar um correspondente bancário e aprender esse caminho para faturar 10 mil ou mais. E as pessoas acham 10 mil surreal. Por que surreal, Paulo? Porque só 5% da população ganha isso, né? O Brasil aí tão grande, a gente sabe que tem faixas etárias e faixas de salários diferentes, né? Então, as pessoas, por exemplo, do Nordeste, eles têm uma renda muito menor. A pessoa do Sul, no Sudeste, é o estado mais rico. E por essa diversidade, as rendas são variadas. E aí faz com que o país não consiga ter mais que 5% da população faturando mais de 10 mil. Então, quando a gente escuta que alguém acha surreal ganhar mais de 10 mil, a gente super entende, de verdade. Eu entendo você quando você deve estar ouvindo isso e falando, nossa, impossível, como assim? E a gente tem casos aqui, dentro da nossa casa, de pessoas que se tornaram correspondente bancário e faturaram isso em 15 dias. Ou seja, mudaram as vidas da água para o vinho. Mas o que eu quero dar de recado é para você que está escutando isso pela primeira vez e achando que não é possível. Porque você está escutando a palavra bancário e está assustado, achando que você vai ter que fazer, lidar com aquele monte de burocracia que talvez você imagina que seja no banco, né? Porque você imagina só, né? E aí o pessoal fica, nossa, como que pode isso? Como que vai ser? Vou me tornar um correspondente bancário mesmo que não saiba nada? Sim, isso é possível desde que você queira aprender e estar aqui com a gente é o primeiro passo. Perfeito. Acabei de falar que é o conhecimento, né? E é uma parada que ninguém consegue te roubar. Conhecimento você leva para a vida. Então, quanto mais você puder absorver e aprender, pronto, é o que você precisa. No nosso mercado, a gente vê muitas pessoas que eram de mercados totalmente diferentes, que não tinham nada a ver. Casos, como eu falei, que tinham mestrado, que tinham doutorado, que não estava feliz. Outro dia eu contei uma história, eu volto a repetir aqui. Peguei um Uber, a gente não gosta de conversar, né? De repente eu já sabia até o nome da família inteira dele, já estava marcando churrasco com ele. E aí eu falei, e aí, cara, né? O que você fazia antes? O que aconteceu? Ele falou, cara, nem vou te falar, senão eu começo a chorar. Ele era advogado, com OAB, tudo. Era formado também, doutorado em letras e professor, né? E ele falou, cara, eu não acredito que eu estudei tudo isso, duas faculdades para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, me matar de acabar com o meu carro para ganhar R$ 2.500. E o carro nem era dele, o carro era alugado. E aí você imagina, me imaginando nessa situação, eu falei, meu, que loucura. E aí eu falei, meu, você já ouviu falar de correspondente bancário? Ele falou, não, o que é? Eu falei, não, é uma pessoa que vende empréstimo, uma pessoa que vende máquina de cartão, que vende consórcio, né? Ah, não, minha esposa já foi funcionária de uma pessoa que tinha esse negócio. Eu falei, mentira. Aí, ele falou, não, é real. E aí eu falei, cara, você tem a faca e o queijo na mão, você precisa fazer isso dentro da sua casa. Você vai deixar de ser Uber, você vai fazer. Você vai ser correspondente bancário dentro de casa com ela. Ah, mas e as crianças? Eu falei, meu, segue o plano, vou te falar o que você tem que fazer. E aí eu fui começar a falar para ele e tal, trocamos o telefone. E aí eu comecei a ajudar ele. E hoje, o que ele faz? Entregou o carro, tá só com um carro mais velhinho até outro dia, mas só que ele tá fazendo faturamento que colocou as contas em dia, né? Já conseguiu quitar a casa dele. Quer dizer, fazendo isso dentro de casa, mesmo com a graduação que ele tem, que não serviu nada para o nosso negócio, porque o conhecimento que precisa é preciso conhecer de pessoas e desse mercado, não é? Então, ele me agradece todo dia. Eu falei, meu, obrigado por ter me apresentado e por fazer eu lembrar que a minha esposa podia trabalhar para ela, porque ela já vinha do mercado. Só que eu não sabia como é que fazia. Eu não tinha informação, não tinha conhecimento. Então, você vê, existem pessoas dos mais diversos segmentos que poderia sim, né, estar aqui com a gente, poderia conhecer mais do mercado a fundo. E aí, se você não sabe nem o que é correspondente bancário e caiu aqui agora, você vê, independente da sua realidade atual,
Não é uma verdade absoluta a situação que está passando aqui agora. Porque muita gente chega para a gente e fala, cara, me ajuda, eu preciso mudar de vida, eu preciso ter a transformação que vocês mostram dos seus alunos, das pessoas que já faturam mais de 10 mil sendo correspondente bancário. E o que precisa, a gente sabe, é conhecimento. Quando você pesquisa na rede o que é um correspondente bancário, basicamente você vai achar preços e preços de franquias que não te ensinam nada. Basicamente você vai achar lá um valor de 15, de 50, de 100 mil reais para pagar. E muitas vezes você nem tem essa grana para fazer esse investimento, que nem investimento a gente enxerga como custo mesmo, só custo. O que te dá conhecimento é você pegar seu caderno, pegar sua caneta, anotar todas as partes importantes que tem aqui para você colocar em prática. Aí você vai começar essa jornada de ser um correspondente bancário que fatura mais de 10 mil reais. Conhecimento. É verdade, mas é importante ressaltar, Paulo, que não é dinheiro fácil. Não é esqueminha, não é pirâmide, porque as pessoas acham que só porque você consegue faturar 10 mil mais, tem coisa errada aí no meio. Com certeza deve ser alguma coisa estranha para conseguir fazer esse dinheiro. E vocês estão falando ainda que pode ser rápido? Não pode ser. E aí a gente tem que deixar muito claro, tá? Muito claro. Gente, é trabalho, é uma profissão que você vai aprender. Você não precisa estar 5 anos dentro de uma faculdade, mas não é por isso que a gente está dizendo que é fácil. A gente está dizendo que é possível, tá? É possível você ser um correspondente bancário que fatura mais de 10 mil sem sair da sua casa? Sim, é possível. Para isso você tem que ter conhecimento e estudar, né? Com esse conhecimento, que você aplicar esse conhecimento. Então, quando as pessoas escutam isso, elas já se associam a coisas fáceis e às vezes ilícitas. E a gente tem que deixar muito claro que aqui é uma profissão, e essa profissão ela é muito bem remunerada para quem quer pagar o preço de aprender. E esse preço de aprender, Paulo, às vezes a pessoa acha assim, mas eu vou ter que aprender matemática financeira, tá falando de banco. Não, não é isso, gente. Na verdade, o conhecimento do correspondente bancário, ele se inicia você entendendo de pessoas. Se você acompanha a gente aqui há um tempo, provavelmente você deve ter ouvido a gente falar isso várias vezes. A primeira coisa é entender de pessoas, porque nós vendemos serviços financeiros. E o que são serviços financeiros? São todas as formas que você consegue ajudar esse cliente através de dinheiro para ele realizar sonhos ou resolver problemas. Seja um empréstimo, seja um cartão de crédito, seja um consórcio, seja seguros, então, assim, é muitos tipos de linhas de crédito onde você consegue ajudar esse cliente. E no final das contas, você é muito bem remunerado por isso. Então, a gente vende o que todo mundo quer, que é crédito no mercado. E aí as pessoas, Paulo, quando elas olham e elas enxergam essa oportunidade, elas acreditam que elas primeiro pensam que é bom demais para ser verdade, e depois elas pensam que elas não conseguem por causa do aprendizado que tem que ter por ser um correspondente bancário. Mas a gente está aqui para desmistificar tudo isso e te mostrar que existe sim um passo a passo onde você pode se tornar um correspondente bancário, mesmo que você não saiba nada. Até porque, gente, a gente também nunca soube, né? A gente aprendeu uma hora e lá atrás a gente não nasceu sabendo, né? Todo mundo que está nesse mercado não nasceu sabendo. Então, se você está disposto a aprender como se tornar um correspondente bancário que fatura 10 mil ou mais, o primeiro caminho é estar aqui com a gente todos os dias, de terça a quinta-feira, né, Paulo? Você vê que é uma escada, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas 10 mil é muito, né? E para muita gente é meio surreal esse valor, esse faturamento e tal. E como entender primeiro para depois você enxergar a possível transformação na sua vida? As pessoas têm para muita gente, né? 10 mil reais de faturamento é uma parada muito inalcançável, uma coisa de filme, de novela e tal. Mas para nós, correspondentes bancários, quando a gente aprende a receita e entende do negócio, consegue colocar em prática, você vai começar a ver que isso pode ser para você lá no futuro, é como se você fosse na padaria comprar um pão com manteiga. É uma coisa simples, uma coisa normal. A gente fala que só 5% da população brasileira tem acesso a um faturamento de mais de 10 mil. E é real isso. A gente fala que é muito pouco, né? São 250 milhões de habitantes no Brasil todo. E só 5% tem uma renda dessa. E desses 5%, nós estamos no meio. Os correspondentes bancários estão no meio. Então, se você aprender os produtos que se tem, a gente vai fazer uma live só de produtos, tá? Para você entender o que a gente entrega, o que a gente vende. Mas para você primeiro entender que você, sendo um correspondente bancário, você não vai prestar conta para o banco como se você fosse um funcionário. Você vai ser um empreendedor. É um empreendedorismo. Você pode fazer isso da sua casa, você pode montar um ponto comercial, você pode bater de casa em casa, que é o famoso porta a porta, que a gente já fez, inclusive, né, Van? Então, esses tipos de serviços de atendimento, você pode fazer sendo um correspondente, um representante bancário, assim como você queira chamar. Basta você entender que, independente da sua realidade atual,
Paulo, mas eu nem nunca vendi nada. Calma lá, vai ter conteúdo para você entender que mesmo se você nunca vendeu nada em toda a sua carreira profissional, nós vamos te ensinar. Não é só talento que convence, é prática, né? Então você pode entender tudo isso aí, mesmo com o nome sujo, né? As pessoas perguntam muito para a gente, Paulo, mesmo com o nome sujo, dá para ser um correspondente bancário? Sim, Paulo, mas eu vou ter que tirar do meu bolso para emprestar dinheiro para os caras? Eu vou ter que disponibilizar da minha grana para vender consórcio? Falei, não, não é isso não. Eu vou ter que receber boleto? Não. A gente ensina você aqui que você não precisa tirar dinheiro do seu bolso. Um correspondente bancário, vamos dizer assim, que você é um indicador de serviços para o banco. Você imagina aqui numa cadeia, para explicar, tá? Aqui em cima tem o banco, lá embaixo no final tem o cliente que toma o seu serviço, seja ele empréstimo, cartão, máquina de cartão ou o que for, e estamos nós aqui no meio, fazendo essa intermediação entre o banco, que disponibiliza esse serviço, esse produto, até o cliente final. É você que vai indicar para o banco esses clientes. E indicando esses clientes para o banco, você vai ver quanto que eles recebem, você vai ver que é um giro rápido, você não tem que trabalhar o mês inteiro para receber no início do mês, não. Um correspondente bancário, ele trabalha, né, faz o contrato pagar, o cliente recebe, cerca de 2, 3 dias você recebe sua comissão. Então, se você tiver um fluxo, toda semana entra dinheiro na sua conta. Você não precisa, que nem eu falei, né? Você não precisa fazer o mês inteiro para depois receber. Por isso que a gente fala, é dinheiro entrando na sua conta a todo momento, se você fizer um fluxo para isso. Mesmo com tudo isso que a gente colocou, sem faculdade, sem nunca ter vendido nada, com um nome sujo, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar te perturbando. Cara, você precisa ter uma faculdade para isso. Ou você precisa já ter trabalhado dentro de um banco. Não. A gente está falando aqui para qualquer pessoa comum, igual eu, o Avan, ou você, que queira empreender, que queira aprender um negócio novo e pode tirar você do ponto A e levar para o ponto B. O ponto B, no caso, é você aí faturando 10 mil reais. E a pergunta que fica no ar, nessa live, eu acredito, o que, que mudaria na sua vida se você faturasse 10 mil reais hoje? Pega a sua realidade de hoje e fala assim, ó, se eu ganhasse 10 mil todo mês, o que, que ia mudar? O que, que você ia conseguir fazer? Qual que ia ser a sua prioridade de mudar? Será colocar suas crianças numa escola particular? Ou começar a fazer umas viagens que você nunca pensou em fazer? Ou até construir a sua casa, fazer um financiamento com uma boa entrada? Você entende? Você começa a visualizar possibilidades. E é isso que o mercado de correspondente bancário proporciona para nós, né, Van? É verdade. Eu acho, Paulo, que a gente podia fazer até um comparativo, né? Porque as pessoas, elas não é tão claro como é pra gente o que é correspondente bancário, né? Eu tinha falado já uma outra vez, mas acho que vale a reflexão. Imagina aí que tem o Boticário, né? E você tem um catálogo do Boticário onde você vende para o seu cliente final esse perfume, esse produto. Nós somos o banco, é o Boticário. Nós somos o representante que está ali com o livrinho, podendo vender todos os serviços financeiros e atendendo o nosso cliente final. Então, quando você entende isso, você vai ser o representante do banco, assim como se você fosse vender um Boticário, um Jequiti. Não é a mesma coisa, tá, gente? Porque ali você está vendendo produto físico e graças a Deus a gente não tem produto físico. Não tem nada palpável, não tem estoque. Então, logicamente, é muito melhor. Mas a questão é, eu falo que a gente está intermediando, né, o cliente final entre o produtor. No caso, o banco tem o detentor do dinheiro, né, que vai estar emprestando para você conseguir fazer o seu cliente realizar um sonho, resolver um problema. E nós estamos ali no meio, intermediando, trazendo, ó, cliente, ó, banco, esse aqui é o cliente. E ele vai pegar tanto de dinheiro, por exemplo, eu consigo fazer um empréstimo para ele de 5 mil reais e dar aqui minha comissão, tá tudo bem. É assim que funciona na prática, tá? Tô fazendo uma alusão aqui. Mas é interessante você entender que você vai ser um intermediador. E aqui a gente ensina você a ser intermediador de vários bancos ao mesmo tempo. Porque não é interessante você ser intermediador de um banco só. Mas isso é assunto para outra live, outro dia, porque dá uma resenha muito grande. Mas, ó, o Kidão perguntou aqui, Kidão Cris, quando vai abrir uma nova turma? E o Christian Gomes perguntou no YouTube, quando abre uma turma? Gente, a gente acabou de encerrar, a gente chegou atrasado, não acredito. Nós acabamos de encerrar uma turma agora, né? Fechamos uma turma. E agora a gente está 100% voltado, dedicado a fazer essa turma ter resultado. Então, por enquanto, não tem mais matrículas abertas, estão fechadas e a gente não consegue colocar mais ninguém. Porque quem entrou, a gente falou, né? O avião, ele parte. Quando ele fecha a porta, ninguém mais abre, só no destino final. E é isso aí que a gente quer fazer para os nossos alunos agora, dar dedicação para eles. Então, mas fica tranquilo, tá? Fica acompanhando aqui nosso conteúdo. Quando abrir novamente, a gente vai estar avisando em todas as redes sociais. Perfeito. E assim, a gente vai colocar algumas caixas amanhã
para você colocar para a gente as respostas. Se você entendeu o que é um correspondente bancário, se você não entendeu, se ficou alguma dúvida para você, se não ficou tão claro, né? A gente colocou aqui que como se fosse um produto que você tinha um catálogo. A gente tem um catálogo aqui na Real, que são vários produtos financeiros. E o mais louco de tudo isso, que a gente sempre fala que 10 mil reais de faturamento é só o pontapé inicial, é o começo do game. Você não precisa se limitar a isso, né? Geralmente, quando você tem um outro segmento, você presta serviço de contrato assinado, né? Carteira assinada e tal, você tem um limitador de ganhos, onde você tem que ficar ali, horário comercial, das 8 às 6 da tarde, sábado até às 13. Se for no shopping, então pior ainda, até às 10, 11 horas da noite, em datas festivas, pior ainda. Então, a gente quer apresentar esse mercado para você que não aguenta mais. A gente falou até para a última turma, né? Hashtag chega. O que é o seu chega hoje? O que você não aguenta mais passar? A pergunta que fica no ar aí, para você que está vendo isso, esse negócio como uma oportunidade de você mudar de vida, cara. Porque o meu chega lá atrás, presta atenção, isso há 15 anos atrás. Eu era técnico em informática das 8 às 6 da tarde. 6h30 da tarde eu entrava no McDonald's. Ok, obrigado. Se você for algum dia no McDonald's, fala ok, obrigado, que eles vão entender. Cara, você trabalhou aqui quando? Faz essa experiência. Aí onde você estiver, qualquer lugar do mundo é assim. E aí, a minha hora do McDonald's era R$ 1,50. R$ 1,50 a minha hora valia. Era muito barata, de verdade. Então, eu saía de lá 2, 3 horas da manhã. Então, chegou uma hora que o físico falou, Paulo, chega, chega, não tem como mais. Você tem que levantar 6h30 da manhã para entrar num outro serviço às 7. A conta não vai fechar. Você vai começar a ficar doente, você já não está vendo a sua esposa. Ela está grávida. Você não está conseguindo aumentar a renda do jeito que você achava que ia aumentar, com 2 serviços. Ó. Olha que loucura, hein? 2 jornadas, ganhando pouquíssimo, era um salário mínimo no um, e R$ 1,50 a hora em outro serviço. Mesmo trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Final de semana, pior ainda, ia até as 4, 5 da manhã. Então, a qualidade de tempo e a qualidade de vida era zero, literalmente. Então, antes de eu conhecer esse mercado, o meu chega era esse. Chega de pagar a minha hora trabalhada tão barata e chega de não ter qualidade nenhuma de vida com a minha esposa. Enfim, para mim, aquilo foi um basta. Para você, eu não sei qual é a sua realidade hoje, você que está assistindo agora aqui ao vivo com a gente ou no gravado. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer a autoconsciência ali, né? Qual será que está sendo a sua maior dor, maior problema? Qual que é o seu chega? Se para você faz sentido isso, eu convido você a acompanhar o nosso conteúdo de terça, quarta e quinta, às 20 horas. Esporadicamente, talvez a gente entre também algum dia ou outro em outros horários, porque a gente gosta de testar o nosso público que assiste a gente. Mas, basicamente, você vai estar lá terça, quarta e quinta com a gente. A gente vai colocar muito conteúdo para você descobrir mais sobre esse mercado que a gente ama tanto há tanto tempo, né? A gente está aqui, tem 13 anos, e a gente fundou a Profissão Corban pensando exatamente em transformar a vida de você que está assistindo, que não aguenta mais passar a situação que você passa hoje. Que a gente já passou lá atrás, a Van passou a situação dela, eu passei a minha, e você vê que são 2 pessoas comuns que conseguiram transformações. Então, se a gente conseguiu, da onde a gente veio, por que você não vai conseguir? Fica aí a reflexão e a gente vai continuar fazendo conteúdo para você. É isso aí. A gente espera amanhã, às 20 horas, a gente vai estar aqui passando mais conteúdo e mais um pedacinho do que como funciona, né? Porque a pessoa tem muita curiosidade de saber como funciona esse mercado e não dá para passar tudo numa live só. Mas fica tranquilo que amanhã a gente volta aqui nesse mesmo bate-horário para te passar mais um pedaço de como funciona se tornar correspondente bancário. E para quem está aqui, ó, boa noite para minha sogra, para tia, para prima, que estão me esperando para o aniversário. Parabéns, Carlão, um beijo. Tô chegando aí. Valeu, Tchau, Carlão. gente. Aquele abraço. Até mais, gente. Até mais. Até amanhã.